Fazer algo um pouco informal, tá? Então, eu vou me apresentar aqui, o pessoal aqui também vai se apresentar, e aí eu gostaria que, se cada um pudesse se apresentar aqui também, para a gente conhecer um pouquinho, se trabalha com OpenStack, se não trabalha, se já conhece ou não conhece, tá? A gente ter uma ideia do público aqui, tá? Então, meu nome é Marcelo, tá? Marcelo Jeder, eu sou um dos embaixadores do OpenStack, e a ideia é passar para vocês um pouco do meu conhecimento, e o pessoal aqui conosco também vai passar algumas apresentações específicas de uso do OpenStack. Então, eu vou contar um pouquinho da história dele, tá? Falando sobre ele, como é que surgiu o OpenStack, e não sei se o pessoal quer se apresentar agora também. Pode ser. Bom dia, meu nome é Renato, eu trabalho na Dualtech, uma empresa que provê soluções de cloud computing, e já desde 2012, comecinho, a gente já vem trabalhando bastante com o OpenStack, e hoje a ideia é colaborar, a gente participa ativamente da comunidade, já promovemos treinamentos, esse tipo de coisa, e a gente apoia bastante na parte da evangelização. Então hoje nós trouxemos uma apresentação para vocês com caso de uso, interação com Puppet, esse tipo de coisa, tá? O Danilo. Você está com o microfone? Não é só assim. Bom, eu sou o Danilo, sou da Dualtech também, trabalho com o pessoal. Como o Renato falou, já em mais de 2 anos a gente está desenvolvendo funcionalidades em cima do OpenStack e utilizando ele para casos mesmo, né? Temos clientes e algumas outras aplicações rodando em cima disso. E hoje a gente está entrando na parte de automatização, né? De ir um pé atrás do próprio OpenStack e fazer com que ele se instale automaticamente, com que ele se expanda e consiga fazer isso de uma forma altamente gerenciável dentro do data center. Bom, é isso. E junto com a gente está o pessoal também que ajuda a gente, eles vão falar um pouquinho. Pessoal, o microfone vai passar agora, tá? Se vocês puderem, então, se apresentar, tá? Só falar um pouquinho do que sabe, do que não sabe do OpenStack, se trabalha, para a gente conhecer aí um pouco o nosso público, tá? Eu sou o Gustavo, trabalho na Dualtech junto com o Renato, o Danilo, o William, no desenvolvimento das funcionalidades do OpenStack. Bom dia, galera. Meu nome é William, eu trabalho ali com o Danilo e os outros rapazes aqui. Nós trabalhamos já com o OpenStack já tem 2 anos, eu estou na área aí já tem acho que 6 meses. E hoje nós vamos aqui tentar mostrar um pouco para vocês aí do que nós temos usado lá. Bom dia, eu sou Carlos, eu trabalho no Uruguai como DBA e sysadmin, mas conheço o OpenStack em teoria, nada mais. E daqui a pouco eu vou trabalhar, acho que vou trabalhar fortemente nele. Então estou interessado em tudo que seja o tema. Meu nome é Sérgio e eu tenho interesse em começar a trabalhar com OpenStack. Ainda não tive assim, um contato mais prático no momento. Então, no momento, eu quero aprender, absorver ao máximo aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio também, sou de Belém. Eu tenho um conhecimento já teórico do OpenStack, conheci ele mês passado e estou com a intenção de implementar ele no meu trabalho, por isso que eu estou absorvendo bastante também algumas funcionalidades. Oi, meu nome é Lucas. Eu estou querendo conhecer mais o OpenStack porque esse semestre eu comecei a fazer meu trabalho de conclusão e eu vou usar o OpenStack, né, para fazer. Bom dia a todos, meu nome é Arísio, sou do Espírito Santo. Não conheço o OpenStack, eu trabalho na Polícia Militar lá e nós temos interesse até de implementar lá para criar algo que possa nos facilitar lá nos nossos serviços lá. Meu nome é Maurício, sou da Red Hat e conheço o OpenStack. Sou o Fernando, sou evangelista de nuvem da Oracle no Brasil.
Bom dia, sou o Bruno, eu trabalho para a Ambev e quero entender um pouco do OpenStack para saber se ele cabe dentro das necessidades. Bom dia, sou o Juliano, trabalho na Embrapa e estou tentando aprender um pouco do OpenStack também. Bom dia, meu nome é Jorge, também trabalho na Embrapa, um centro de informática. Já temos uma instância lá do OpenStack e a gente acaba utilizando dentro de alguns projetos de pesquisa com simulação, esse tipo de coisa. Estamos tentando, o Juliano está trabalhando agora com a nova versão para ver se a gente migra e dá continuidade. Inclusive tem alguns outros projetos de infraestrutura que provavelmente vai ser OpenStack também. Jorge é participante já há tempo, né, do nosso grupo. Bom dia, meu nome é Felipe e eu estou em busca de conhecimento aqui. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou de Blumenau, Santa Catarina e estou aqui como curioso para aprender mesmo. Meu nome é Thiago, eu sou de Blumenau também e estamos aí para verificar a disponibilidade, como que ele funciona, na verdade, essa curiosidade dele, né? Bom dia, meu nome é Maicon, nós somos todos de Blumenau aqui e estamos para aprender mesmo. Qual a empresa de vocês? Trabalham em alguma empresa, alguma coisa? Onix. Bom dia, meu nome é Everton, sou de Santa Maria. Estou querendo aprender mais sobre o OpenStack. Olá, meu nome é Sebastião, eu trabalho na Thaler, em Florianópolis, mas eu sou uruguaio também. Beleza? Faz 8 anos que eu estou aqui no Brasil, e aí eu sou CTO dessa empresa, e eu estou tentando botar DevOps 100%, então OpenStack e automatização faz parte de tudo isso. E eu trabalho com Juju também, então, e Mas, né, então, só que eu queria entender melhor o OpenStack, eu entendo toda a parte da APIs e tal, só que eu queria fazer alguma coisa mais customizada, assim, né? Aí eu queria conversar mais com vocês sobre isso. Pessoal, obrigado, então. Bom, como eu comentei, a ideia agora é a gente falar um pouco, uma parte introdutória sobre o OpenStack, tá? Então, eu vou falar agora um pouquinho da fundação OpenStack e também uma introdução, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouco do como surgiu, a história dele, o nome dos componentes, o que faz cada componente, né? Aí o Renato, o Danilo, o pessoal da Daltec vai falar mais especificamente sobre a solução que eles estão utilizando, tá? A ideia depois, no final, é a gente também discutir um pouco de casos, tá? Falar um pouco, fazer um pouco mais de discussão aberta entre todos. E a gente também tem um material, tá, para ser distribuído aqui. Esse material são adesivos e camisetas. A Fundação nos mandou, tá? Só que a gente teve problemas na Receita, tá? Então a Receita prendeu aí, segurou por umas 2 semanas nossa carga e hoje foi liberada, tá? Então talvez chegue, talvez não chegue, tá? Se não chegar, a gente no sábado, tá? Eu vou estar aqui também, eu vou ter uma palestra sobre o OpenStack e eu vou poder distribuir para vocês, tá? Se não chegar hoje, ok? Bom, essa ideia aqui, tá, pessoal? A gente fazer uma apresentação, falar um pouquinho da fundação e a introdução do OpenStack. E aí, por fim, o pessoal da Daltec, tá, sobre o case deles. A gente tem trabalhado há um tempo, né, em conjunto com a Daltec, também, além da comunidade, para o lançamento de um portal do OpenStack no Brasil. Tá? Então, já existia um site, né, pela iniciativa do Renato e do pessoal, e então a gente criou um novo portal, tá, da comunidade, onde a gente quer, a partir de então, começar a alimentar com informações aqui do Brasil. Tá? A gente vê outros países fazendo o mesmo tipo de atividade, então a ideia é que a gente consiga concentrar tudo aqui de informações que a gente conseguir do uso do OpenStack no Brasil. Tá? Então, vão estar aí cases, blogs, informações, enfim, tá? Tudo que a gente puder colocar. Tá?
sei se o Renato quer comentar alguma coisa sobre o site. Na verdade, quando nós começamos a mexer com o OpenStack, nós criamos um blog, assim, estava bem cru ainda, e nós criamos um blog para contar o cotidiano. E a comunidade já existia, o pessoal do Serpro já tinha criado o fórum, né, no Google, que é onde a gente se encontra, acho que o Marcelo vai falar. E a ideia foi que agora que a gente ganhou mais, tem participantes mais ativos e etc., foi um trabalho nosso desse ano, em conjunto com o pessoal da comunidade, com o Marcelo fortemente, de refazer, transformar esse blog num site que agregasse todo esse conteúdo, conseguisse divulgar, conseguisse promover eventos. A gente tem intenções, tem meetups acontecendo, tem outros tipos de evento. Então, concentrar a informação e profissionalizar um pouco mais a comunidade brasileira no papel de evangelização do OpenStack aqui no país, principalmente gerando conteúdo em língua portuguesa, né? Então, acho que foi essa a ideia. E, assim, isso é a primeira mão, né, Marcelo? A gente está colocando, acabou o conteúdo, acho que anteontem, né? É a primeira mão, tá saindo agora, tá fresquinho. A gente colocou informações recentes, tá? Então, algumas coisas ainda a gente vai melhorando ao longo do tempo, tá? Mas essa é a primeira release. Então, também convido a todos, tá? Primeiro que participem do nosso grupo, e quem estiver disposto a contribuir com o portal, a colocar informações, cases, todos são bem-vindos, tá? Desculpa, não entendi. A gente não tem no IRC, tá? Especificamente no Brasil, mas, enfim, agora que a gente tem um corpo um pouco maior, talvez a gente consiga montar, tá? A gente tem hoje em torno de 250 usuários na lista, tá? Da lista do Google. Então, ano passado, eu lembro que essa época, mais ou menos, nós tínhamos 100, 150, né? E às vezes passavam uns dias sem nenhuma mensagem. Então, o IRC, agora acho que todo dia já tem coisa agora tá um pouco mais forte, né? Tá mais forte. É um trabalho de formiguinha, assim. Mas, assim, a gente, comparando em outros países, eu participei do último Summit em Hong Kong. Os outros países têm muita força. A gente engatinha muito aqui ainda, né, no Brasil. Na América do Sul, em geral, né? Então, acho que a gente pode ser um pouco mais ativo na comunidade. Então. Obrigado. Bom, pessoal, a ideia é falar um pouquinho agora da Fundação OpenStack como um todo, tá? Qual é o papel da Fundação, o que ela faz, tá? Enfim, quando o projeto surgiu, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, existiam algumas empresas, né, que colocavam os seus interesses e definiam o futuro do projeto, né? Isso, com o tempo, né, foi evoluindo, e aí se achou uma necessidade de criar uma fundação sem fins lucrativos que conseguisse conduzir o futuro do projeto até para atender o interesse de todas as partes, tá? Então, essa fundação, né, tem a ideia de coordenar o futuro do OpenStack, né, novas releases, novas funcionalidades, correções de bugs. Então, um comitê para cada área, digamos assim, foi criado, tá? Então, além disso, ela tem a ideia, né, de gerenciar os patrocinadores e os apoiadores, né? A gente vai passar depois uma lista de alguns desses patrocinadores, de alguns desses apoiadores. Vocês vão ver que a lista é bem grande. Também apoia eventos no mundo como esse, né, aqui no FIS. A Fundação está nos apoiando em divulgação, em envio de materiais para distribuição, tá? Então, ano passado também a gente teve um encontro aqui no FIS, onde a gente distribuiu camisetas, adesivos, tá? Então, todo esse papel a Fundação tem, tá? Inclusive, a gente vai ter, agora em julho, tá, um primeiro encontro separado do FIS aqui em Porto Alegre, e a ideia é que a gente tenha esse mesmo encontro em São Paulo depois, tá? Então, com o tempo, a gente pretende que isso ocorra em outros lugares do Brasil também de forma independente, né? Alguém vai lá, gerencia e cria um novo encontro, tá? Então, por enquanto, essas duas localidades, para a gente ter mais pessoas envolvidas, né? Mas nada impede a gente trazer isso, enviar isso, né, para outros lugares. Então, essa fundação, tá? Ela está por trás de um comitê técnico, um conjunto de diretores, né, e um comitê de usuários. Tá?
A ideia do comitê técnico, tá, é definir, então, qual é que vai ser o futuro, tecnicamente, do projeto. Então, são 13 membros, né, que são eleitos, e esses membros, então, que vão definir as prioridades do projeto, quais projetos vão ser focados. Da mesma forma, os diretores, tá, onde são 24 cadeiras, esses diretores são divididos entre Platinum, Gold e individual, tá? Os principais patrocinadores têm direito a uma cadeira, tá? E outros membros individuais que são eleitos também. Tá? Além disso, a gente tem hoje, aqui está 75 nessa imagem, tá? Mas a gente tem mais ou menos 85 grupos de usuários ao longo do mundo. Tá? Então, são grupos como o nosso aqui, especificamente para divulgar o OpenStack. Tá? Pessoal, por favor, me interrompam se tiverem alguma dúvida. Tá? Também no último ano, no Summit em Hong Kong, foi definido uma lista, tá, de embaixadores do OpenStack. Tá? Então, é uma atividade voluntária, não tem, ninguém ganha nada com isso, né? E qualquer um pode se submeter. Eu fui uma das pessoas que submeti, o pessoal acabou aprovando. Tá? Então, são a lista de pessoas que representam o OpenStack para a comunidade especificamente. Tá? Então, não só aqui no Brasil, né, a gente pode apoiar, vocês falaram Uruguai, né, a gente pode apoiar também atividades no Uruguai, enfim, digamos assim, a gente é o meio campo entre a fundação e os grupos de usuários. Tá? Então, por favor, aí estou disponível se alguém precisar de alguma ajuda. Tá? A gente também tem um time de tradução do OpenStack no Brasil. Tá? Ele está em cima de uma plataforma chamada Transifex. Tá? Essa plataforma aí, qualquer um pode entrar, se inscrever, tá? E começar a participar de algum dos times de tradução de alguma língua. Tá? Especificamente aqui no Brasil, a gente faz a tradução do PTBR. Tá? Então, o projeto define, dentro do projeto como um todo, depois vocês vão ver alguns módulos, a importância de cada módulo para ser traduzido. Então, a gente tem conseguido fazer a tradução e acompanhado a demanda de outras línguas pelo mundo. Tá? Aqui tem uma imagem, tá, mais ou menos, que mostra o portal do Transifex e como é que está o percentual, né, a evolução de cada linguagem. Então, a gente tem conseguido, tá, apesar de um time pequeno, uma grande evolução. Na última release, inclusive, a gente, na versão Horizon, tá, que é a versão web, o portal dashboard do OpenStack, a gente conseguiu fazer a tradução por completo. Tá? Então, de novo, né, todos estão convidados a participar, basta entrar aqui no site e começar a contribuir. Tá? Vou aproveitar e vou pedir para o nosso amigo aqui, David, se apresentar. Tá? Primeiramente, perdoe ao atraso, pessoal. Fui puxado para uma reunião do Comitê de Implementação do Governo Federal de Software Livre, agora para uma reunião. Estávamos lá falando um pouquinho sobre algumas políticas que estamos trabalhando em computação em nuvem para o governo. Sou Davis Vitor, para quem não conhece, sou originário de Belém do Pará, sou representante do SERPRO, tá? Também sou membro da comunidade do OpenStack Brasil e desenvolvo alguns trabalhos na parte de Software Defined Network dentro de computação em nuvem. E a gente vai estar falando um pouquinho para vocês aqui. Valeu, obrigado. O Vitor falou ontem um pouco sobre o OpenStack, né? Tinha uma palestra falando especificamente sobre o projeto deles e que ele comentou também sobre o OpenStack. Enfim, a ideia então agora a gente falar um pouco da introdução do OpenStack, como é que ele começou, tá? Vou tentar ser breve e desculpem se eu for repetitivo, tá? Mas enfim, tudo começou, digamos assim, a história da nuvem pela Amazon, né? A Amazon precisava, né? Quem conhece um pouco da história dela, precisava de uma solução interna para poder suportar os serviços de venda online que eles tinham, né? Então, eles acabaram criando uma infraestrutura e esse projeto, digamos assim, deu certo internamente, eles colocaram no mercado, né, para vender externamente. Então, eles são, digamos assim, criadores de vários conceitos, né, em cima de nuvem. Tá? Então, todos os outros projetos que tem aqui embaixo, o OpenStack, o Eucalyptus, o OpenNebula, o próprio CloudStack, são projetos que, de alguma forma, tendem a criar um projeto de nuvem pública ou privada, sem que seja necessário utilizar um serviço pago, por exemplo, como a Amazon. Então, todos esses caras aqui têm ideia, né, de criar essa nuvem privada, uma nuvem pública, especificamente. Então, vários conceitos que o OpenStack trazia até mais fortemente, agora não tanto, né, eram baseados nos conceitos que já existiam na Amazon. Tá? Então, conceitos de computação, conceitos de armazenamento. Tá?
A gente tem aqui 4 soluções, né? Existem mais, mas 4 principais soluções que a gente pode destacar, que é o Eucalyptus, o OpenNebula. O Eucalyptus não teve muita adoção porque ele ficava atrás de uma empresa privada e a comunidade não adotou muito fortemente, né? O OpenNebula também é um outro projeto que não teve tanta força, tanta participação da comunidade, até por focar um pouco mais o meio acadêmico, tá? E a gente tem hoje muito fortemente o OpenStack e o CloudStack. Tá? O CloudStack é uma solução da Citrix, tá? Que a Citrix comprou há um tempo atrás, e ela vem então, até então liderando, né, esse projeto, apesar de estar na licença Apache 2.0, ela, digamos assim, dita as regras do jogo. Tá? Então, isso para a comunidade talvez ainda não foi bem visto. Ela tem uma aceitação, mas a gente consegue ver que a força do OpenStack é muito maior em função dessa neutralidade, tá? Em termos de participantes, em termos de futuro do projeto, que eu vou comentar um pouco mais. Então, como é que surgiu o OpenStack? Né? Ele iniciou em julho de 2010, né? Informalmente, onde a NASA tinha um projeto de computação interno, tá? Que eles precisavam de um modelo de entrega de instâncias virtuais para poder processar a quantidade de material que eles tinham, né? Então, eles como empresa pesquisadora, né, eles têm muito material para processar. Então, desenvolveram um projeto chamado Compute, né? Enquanto isso, a Hackspace, que é um provedor, digamos, o segundo maior competidor da Amazon, ele tinha um projeto chamado Swift, que era com o objetivo de armazenar objetos, né, na nuvem, de alguma forma um armazenamento de objetos. Então, eles se reuniram, né, e de alguma forma eles acabaram conhecendo o projeto do outro e decidiram se juntar para criar um projeto em comum e que tivesse grande participação da comunidade, que fosse uma plataforma aberta. Tá? Então, disso nasceu a primeira release, que era a Austin. Tá? Austin é a capital do Texas, esse é o nome em função disso, né? O Texas, principalmente porque a Hackspace, a sede dele está no Texas. Então, foi o primeiro nome da release, o primeiro lançamento que ocorreu, tá? No final de 2010 e início de 2011. Aqui eu trago só uma imagem para a gente ter mais ou menos uma ideia da evolução dessas soluções, né? Então, a Amazon começa lá antes de 2004, né? Onde ela tem isso aqui é do Google Trends, né? Então, se refere à quantidade de interesse, de buscas em relação ao Google. Então, teve uma busca muito forte do Amazon, né? A partir de 2007, a partir de 2008, e a gente consegue ver daí outras soluções nascendo, como o Eucalyptus, que eu havia comentado, o próprio CloudStack e o OpenStack. Então, a gente consegue assim, ver uma curva, né, do nascimento do OpenStack que ficou bem vertiginosa a partir de 2011, 2012, né, quando o projeto amadureceu, de fato ele foi divulgado mais e o pessoal acabou conhecendo mais sobre o projeto. Então, afinal, né, muita gente se pergunta o que é o OpenStack, né, um novo hypervisor, uma solução de armazenamento, o que é de fato, né? É uma solução para orquestrar um ambiente de infraestrutura como um serviço, tá? Ele não é um hypervisor, tá? Ele não é uma solução que busca implementar o que o KVM, que o Zen, que a VMware implementa em termos de compute, em termos de instâncias, né? Ele tem a ideia, então, de fazer o gerenciamento desse todo esse ambiente heterogêneo. Então, o que ele pode fazer, né? Ele pode fazer gerenciamento de storage, switch, hypervisors, firewalls, virtual machines, sistemas operacionais, e agora também, além desses pilares mais críticos da computação em nuvem, o OpenStack também está começando a fazer o gerenciamento de serviços compartilhados, como, por exemplo, eu quero um banco como serviço, né? Então, a última release do OpenStack trouxe essa entrega de, por exemplo, eu poder entregar para o meu usuário um banco como serviço e está pronto para ele utilizar. Ou, outro caso, um load balance como serviço, enfim. Tá? Tem essa ideia de serviços compartilhados que apoiam esses pilares principais. Então, pessoal, ele hoje tem 16 mil membros individuais. Tá? É interessante, eu sempre comento isso, a cada palestra que eu falo, eu tenho que aumentar esse número, tenho que atualizar. Tá? Então, ontem eu tive que ajustar, antes de criar essa apresentação, tive que ajustar esse número.
Ele tem, então, uma participação muito grande, muito interessante ao redor do mundo e o apoio de muitas empresas. Tá? Então, a gente tem mais de 850 organizações, mais de 138 países, e é interessante no Summit, o pessoal pode comentar aqui também, que a gente tem a participação de vários países. Né? Então, países da África, da Ásia, países da Europa, da América do Norte, tem um apelo muito forte, né, desse projeto, em função de ele ser bem claro, ser bem preciso, né, e conseguir, de fato, entregar uma solução que vem sendo utilizada pelas empresas. Né. Muito se falou que o OpenStack era muito marketing, né, que tinha muita força no marketing, mas tecnicamente era um projeto fraco. Tá? Então, ao longo do tempo, esse digamos, preconceito foi se quebrando, tá? E, de fato, o projeto, tecnicamente, apesar de algumas críticas iniciais, ele é muito forte. Tá? Só comentando aqui, a linguagem padrão do OpenStack é Python, né? Nós estamos na release atual, que foi lançada há umas 2, 3 semanas, que é a Icehouse, tá? Dia 7 de abril foi lançado, né? Onde a gente tem agora a versão 2014.1. Tá? As releases do OpenStack são sempre lançadas 2 vezes por ano. Tá? Então, nós estamos aqui na Icehouse e na segunda metade do ano uma próxima release vai ser lançada. Em termos de release, o que acontece? Né? Cada release traz correções de bugs, né? E também funcionalidades novas. Então, dentro do projeto do OpenStack, ele é uma plataforma como um todo, que não tem um serviço exclusivo. Né? Então, tem vários serviços. Serviço para gerenciamento de computação, serviço para gerenciamento de armazenamento, serviço para gerenciamento de networking, e vários serviços ao longo do tempo vão sendo criados conforme a demanda, né, daquele comitê técnico que a gente falou. Tá? Então, além de correção de bugs, tem essas novas funcionalidades que vão sendo lançadas. Tá? Eu trago agora aqui algumas imagens, tá, rapidamente, de algumas empresas que participam e apoiam no projeto. Então, as empresas Platinum, né, as corporações que mais apoiam o projeto, AT&T, Ubuntu, HP, IBM, Nebula, Hackspace, Red Hat, SUSE, são as principais dessas empresas. Tá? Eu não vou ler todas elas, tá, mas aqui vocês conseguem ter uma ideia, tá, de outras empresas e grandes empresas, né, no cenário do OpenStack atual. Tá? Eu acho, só complementando, é interessante que tinha muito preconceito em função que o Marcelo até disse que era força de marketing, problemas técnicos, e todo mundo torcia um pouco o olhar para o OpenStack em função da Hackspace ter lançado o OpenStack, e obviamente era a principal apoiadora, principal committer e etc. no começo do projeto. Então acabava ditando as regras, isso o pessoal torcia um pouco o nariz. Mas hoje essa realidade é outra, né? Eu acho que, se eu não me engano, na Icehouse a Red Hat foi a principal committer. Acho que dos dois últimos, o Havana, a Icehouse. Então esse quadro já mudou completamente e isso prova o quanto ele é livre, né? No sentido de, lógico, tem interesse de várias empresas ali, mas é o interesse de vários, não é de uma nem de outra. Principalmente depois da fundação, né? Depois da fundação, assim, o projeto ficou mais claro, né? Então ele deu mais clareza ao futuro do projeto, né? Pessoal, fica à vontade, tá? Me interromper, eu estou falando aqui. Beleza. Então, por que a Icehouse, né, que é a última release? Tá? Sempre que ocorre um summit, alguma coisa daquele local é utilizada para definir o nome da próxima release. Então, a Icehouse era uma rua de Hong Kong, tá, que o pessoal utilizou pela letra I. Né? Então, ele tem uma ordem alfabética, começou no A, lá no Austin, em cada release foi tendo um nome diferente. Né? Então, a release atual, estamos no I, eles escolheram algo relacionado com o I em Hong Kong. Tá? Escolheram o nome de uma rua chamada Icehouse. Só para trazer uma foto aqui, uma curiosidade para vocês. Tá? Então, aqui tem uma imagem de usuários, tá, ao longo do mundo. Tá? Então, a gente consegue ver uma grande força na América do Norte, como eu havia comentado, na Europa e na Ásia. Tá? É impressionante o apoio da China. Né? A China tem uma força muito grande em cima do que o OpenStack entrega. Tá? Então, a gente ainda, como eu disse, gatinha um pouco, e a nossa ideia é que a gente consiga cada vez mais pessoas interessadas e contribuindo para a comunidade, para o OpenStack como um todo. Tá? A gente consegue ver uma evolução aí no último ano, principalmente, né? Em termos de participantes aqui no Brasil. Ô Marcelo, você vai falar mais do Summit, alguma coisa? Posso complementar aquela parte? Pode falar. Não, explicar um pouquinho do Summit, porque o Marcelo explicou como nomeia os releases, etc., mas como que é a dinâmica do Summit, eu acho legal. Vai acontecer agora semana que vem em Atlanta,
Então, nesse Summit, ele casa um mês, mais ou menos, depois que saiu o último release, e lá que junta todos os desenvolvedores, eles se reúnem lá para definir o que vai sair para o próximo release. Então, ele tem threads mais de negócio, cases de uso, e tem o Design Summit, que ocorre simultâneo, que aí você pode entrar nas reuniões dos desenvolvedores para definir o que eles vão fazer no próximo projeto. Então, de 6 em 6 meses, isso acontece para programar o próximo, tá? Só para complementar como funciona. É bem lembrado, né? E dentro dos summits, eles definem, né, 2 summits por ano, né, como o Renato falou. O próximo vai ser em Atlanta, né? E o do segundo semestre vai ser em Paris, tá? Então já está definido onde vai ocorrer o próximo... O primeiro na Europa, o segundo fora dos Estados Unidos, né? Todos nos Estados Unidos, teve Hong Kong, agora a Europa. Então, provavelmente vai ser assim agora, né? Vai ser sempre um americano internacional. Inclusive o pessoal já comentou, chegou a falar para mim que eles tinham bastante interesse em trazer para o Brasil, né? Talvez São Paulo, né? Principalmente São Paulo. Eles falam muito do Rio lá. Exato, eu também. Mas enfim, para isso, né, a gente precisa mostrar mais força, mostrar mais empresas, mostrar mais interesse aqui da nossa comunidade. Mas eles enxergam o próprio FISE, né, como um grande evento para poder participação, então eles têm grande interesse, né, em que isso seja disseminado aqui no Brasil também. Pessoal, então, o que é o OpenStack, né? Como é que ele está dividido? Ele tem 3 principais pilares, né, que eu tinha falado, que é o Compute, o Networking e o Storage. Tá? Então, são 3 principais pilares que sustentam tudo que o OpenStack vem a trazer. Tá? Abaixo disso, a gente consegue, então, eu não tenho um pointer aqui, mas eu vou tentar apontar com o mouse, ver se ele me ajuda aqui. Ó. Então, eu tenho as aplicações aqui na parte de cima, né, onde a gente vai ter plataforma com serviço, ou um serviço de um usuário final, por exemplo. Isso tudo vai estar em cima de algumas camadas, tá? E também podem ser compartilhados com o que eles chamam de Shared Service. Né? Shared Service, então, aquilo que eu comentei antes, serviços compartilhados como networking, especificamente algum modelo de network, algum modelo de banco de dados, alguma função específica. Tá? E tudo isso em cima de hardware padrão. Tá? Então, não interessa o hardware que eu tiver, não interessa a plataforma que eu tiver, a ideia é que ele consiga utilizar, inclusive, hardware legado para colocar algum serviço em cima desse hardware. Tá? Uma lista dos principais componentes. Tá? Esses componentes, então, os principais deles, né, é o Nova, aliás, como é que ele funciona? Ele tem uma funcionalidade, ele tem um codinome. Né? Então, o Compute, por exemplo, tem um apelido de Nova, o codinome dele é Nova. Tá? O Nova, então, ele é responsável por fazer o gerenciamento de serviços computacionais sob demanda. Né? É o cara que vai fazer a comunicação com os hypervisors. Tá? Então, ele que vai fazer lá, quero iniciar uma nova máquina virtual, eu vou lá, vou conversar com o VMware, vou conversar com o Zen, vou conversar com o KVM, e vou iniciar lá uma nova instância para aquele serviço. Tá? Eu tenho também o Dashboard, tá? Do codinome Horizon. Tá? O Horizon, então, ele é a parte web, digamos assim, aquela parte que é entregue para o usuário final, tá? Ou a parte que é entregue para um provedor de nuvem, para que ele possa, então, utilizar esse portal, essa interface, esse dashboard, para poder fazer o gerenciamento de serviços e a entrega do usuário final. Tá? A gente também tem o Neutron. Tá? O Neutron tem uma força bem grande nele, tá? Principalmente pelas empresas de networking. Né? Vou citar alguns, Cisco, Brocade, Dell, enfim. São empresas que têm grande interesse no desenvolvimento do Neutron. Né? Então, ele tem a ideia de fazer automação de networking. Né? Então, quero criar uma VLAN, quero criar um load balance como serviço, quero, enfim, criar algo relacionado à rede, eu vou utilizar o Neutron para isso. Tá? Quer comentar? Não. A gente tem também o Swift. Tá? O Swift, ele é um projeto de regulamento de objetos em ambiente distribuído. Tá? Então, digamos assim, o Swift, ele acompanha o OpenStack, mas ele não é essencial para entregar algum serviço. Tu vai usar o Swift para entregar um armazenamento de objetos, por exemplo. Tá? Então, eu quero fazer armazenamento de objetos estilo que o S3 da Amazon entrega. Eu posso fazer o uso do Swift, tá? Por exemplo, para fazer o retrieve, o get de objetos via um HTTP, por exemplo, tá? Uma REST API. A gente tem o Cinder também, que é responsável então, por fazer a comunicação especificamente com os storages. Né? Então, tem alguns exemplos aqui, né? IBM, MC, HP, o próprio Cluster, o CEP, que são projetos open source para o gerenciamento de volumes, entrega de volumes também.
NetApp, Solidify, Nexenta, enfim, várias empresas de storage que também já estão compatíveis com o OpenStack, né, para poder fazer a gerência, né, desses equipamentos, entrega de volumes para as instâncias. Tá? Depois a gente entra numa camada que a gente chama de Shared Service, que eu havia comentado, né, que tem a ideia então de fazer o controle de imagem de sistema operacional pelo Glance. Então, o Glance, né, o Made Service, ele é o responsável por fazer a entrega de uma imagem pré-configurada para instanciar novas VMs. Né? Temos também o Keystone, tá? Tudo passa pelo Keystone em termos de autorização e autenticação, então os módulos entre si, quando eles se conversam, eles passam pelo Keystone, então a ideia dele é autenticar e autorizar. Por exemplo, o usuário, quando vai ser autenticado, quem vai fazer isso vai ser o Keystone, tá? Que é um projeto específico, então, para cuidar desses papéis, né, das roles de usuários. Tá? A gente tem também três projetos mais novos, né, que foram lançados nas últimas 2 releases, que é o Ceilometer. Tá? O Ceilometer, então, tem a ideia de fazer a medição e o monitoramento de recursos. Então, qual é a ideia do Ceilometer? Né? Ele vai ter pequenos agentes em diversos dispositivos da nuvem, né? Por exemplo, um agente lá no Newton, na parte network, um agente no Store, um agente no Compute, para poder fazer, então, a contabilização, né, do que foi utilizado e também fazer um monitoramento, né? Fazer um monitoramento para saber se aquele serviço está rodando conforme esperado. Tá? Interessante também que o Ceilometer ele tem uma integração, de certa forma, com o HIT. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um monitoramento com o Ceilometer de do meu ambiente, da minha nuvem, né? E utilizar o HIT, que é o Orchestration, que está em último ali, para fazer orquestração de serviço. Então, por exemplo, meu servidor web lá está com 50% de capacidade, então eu posso utilizar o monitoramento do Ceilometer e a orquestração do HIT, então, para fazer um auto-scaling, né? Fazer um escalamento automático daquele serviço, iniciar uma nova instância virtual, por exemplo, e derrubar ela se aquela minha demanda cair. Tá? Então, essa é a ideia do HIT. E o Trove, tá? Que é o Database Service, foi o último projeto lançado agora na Ice House, que então tem aquela ideia que comentei de entregar um banco de dados como serviço. Um usuário que é um banco de dados, eu vou lá, vou configurar, vou dizer um usuário sem o tipo de banco e vou entregar, então, para aquele meu usuário. Então. Marcelo, deixa eu só falar Pode voltar na tela? Fica à vontade. Pode voltar na tela anterior? São muitos nomes, né, capaz de confundir basicamente as pessoas. Como o Marcelo mesmo falou, o OpenStack ele acabou virando um orquestrador. Então, a grande sacada foi pegar a maioria dos softwares livres e agregar eles para que eles falem conjuntamente. Então, se você olhar cada serviço desse, basicamente, todos eles vão utilizar alguma ferramenta livre. 90% desses caras, eles gravam toda a estrutura em banco de dados. Então, o próprio network, ele usa o IP tables do próprio Linux, ele usa IP Route 2 para subir as interfaces, Bound, HAProxy. Open vSwitch, HAProxy e assim vai. O próprio Nova que ele falou, pode usar o KVM, o VMware, você pode usar qualquer tipo de hypervisor. E por trás dele tem algumas sacadas também, como levantamento, ele usa, por exemplo, bibliotecas de comunicação e etc. Parece assustador, mas se você olhar mesmo cada um desses módulos depois de instalado, você vai ver que é algo mais simplório do que os nomes dizem, né? Essa é a grande sacada. Acho que é interessante, tem até um contraponto com outros projetos como o CloudStack, essa questão do OpenStack não ser monolítico, né? Ele não é uma coisa que você faz o download, next, quero isso, aquilo e acabou. Assim. Ele é um conjunto de projetos mesmo. Eu conheço cases em produção, eu não posso citar a empresa, mas, por exemplo, que o cara só usa o Keystone para cuidar da autenticação de um monte de coisa dentro da empresa dele que não é OpenStack. Eu conheço gente que usa só o Swift, eu conheço gente que usa só o Neutron para cuidar de SDN. Então, você pode usar uma coisa ou outra, ou tudo em conjunto, e ele sempre tem uma forma de se comunicar. Tá? Ele é totalmente modular, né? Então, esses módulos... O pessoal tem muita confusão, né, que o Danilo comentou, em relação a isso, né, porque são vários projetos internos, o pessoal, mas o que é OpenStack de fato? Né? Isso é importante e, às vezes, no começo, para a pessoa que começar a aprender, fica um pouco complicado ela ir direto para o repositório, pegar os projetos e instalar. E nunca foi a proposta mesmo do OpenStack ser empacotado. Mas aí o que acontece? As outras empresas que estão apoiando o projeto estão fazendo as distros OpenStack mais empacotadas, com facilitadores e tal. Vou falar um pouco disso depois.
Então, por exemplo, você tem agora já a versão da Red Hat, que tem a versão Open, que é o RDO, tem outra versão. Tem SUSE, tem Ubuntu, tem por aí vai. E outros players que são só disso, como Mirantes, Pistons, que fizeram instaladores, ajustes, etc. Então a proposta não é mesmo ser empacotado. Se você quer ir direto para a comunidade, vai, claro, você vai ter que ter um skill maior, uma equipe maior, expert em Linux, sysadmin, etc. Se você tem, de repente, uma equipe mais enxuta, você pode contar com uma distro e com o suporte de uma empresa que vai apoiar. Tá? Mais ou menos isso. É bem lembrado, né? Então isso, todos esses componentes, né? Eles acabam de fato confundindo um pouco o OpenStack. Mas que nem o Renato comentou, se vocês entrarem no site do OpenStack, não vai ter lá o link download, né? Você vai procurar, onde é que eu baixo, cara, né? Não tem um download, né? Então tu pode utilizar o código-fonte, né, do projeto através de um Git, por exemplo, baixar o código-fonte dele e implementar, ou através de um empacotamento, né? Como o Renato comentou, através de alguma distribuição, tá? Que para quem quer começar a ter o primeiro contato, não sei se alguém vai falar, mas tem uma... Eu não vou falar. Você vai falar do DevStack? Não. Pode falar. Chama DevStack. O DevStack ele é um script que faz a instalação automática, então você consegue subir dentro de uma VM, de repente no VirtualBox, etc., para ter esse primeiro contato com os módulos. Às vezes nem só o primeiro contato, a gente usa bastante às vezes para fazer um teste. Preciso testar o driver da MC, não tem uma nuvem disponível, você pode subir lá, testar o driver, ver se funciona bem, por exemplo. Então o DevStack ajuda bastante, é bem fácil de você conseguir subir uma nuvem numa VM só com todos esses módulos, ou fazer mesmo ele em várias VMs, controle, os nodes, etc. Só complementando o que o Renato está falando em relação ao empacotamento desses projetos, o que diferencia, na verdade, qual versão você vai estar instalando do OpenStack, no caso, está falando do Icehouse, mas se você quiser trabalhar com versões mais antigas, como a gente está trabalhando em nuvem de produção com Grizzly, que era uma versão que foi estável, a única coisa que diferencia é o repositório na qual você vai estar apontando na distribuição Linux que você vai estar utilizando. Tá? Então, você faz o apontamento para a distribuição do repositório que você quer e você faz a instalação dos pacotes que ele já traz com a versão e a release que você vai querer estar trabalhando na sua nuvem. Legal. Inclusive, pessoal, sobre o DevStack, né? O DevStack, então, como é que a gente utiliza? Vocês podem utilizar ele, né? Quem tiver um Note em casa lá parado e quiser utilizar, pode rodar tudo naquele Note, né? Então, basta que vocês, por exemplo, abram lá, vou dar um exemplo para o VirtualBox, né? Abra o VirtualBox e chama o DevStack, tá? Ele é um script que vai baixar todos os componentes e vai fazer a instalação. Então, vamos lá, começando com uma máquina com 4 GB de RAM, dá para começar a ter um ambiente OpenStack em um Note para teste, por exemplo, quem quiser começar. Tá? Pessoal, era isso, tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida especificamente. Claro que a gente não falou tudo, até porque o tempo é curto e também o pessoal quer falar um pouco, tá? Mas, enfim, só lembrando, então, de novo, que sábado eu vou falar, vai ter uma palestra que eu vou falar um pouco mais sobre o OpenStack. Vai ter uma outra palestra também de uma pessoa que eu não lembro o nome agora, se alguém aqui lembra. Não lembro, esqueci. Que vai falar também sobre o OpenStack, eu não conheço a pessoa, não posso falar, tá? Mas então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento... Não, o DevStack é teste de homologação. Tá? Tanto é que depois da instalação dele, a ideia é tu apaga totalmente, cria de novo, apaga, cria de novo, mexe, apaga, cria de novo. Essa é a ideia dele. É bom para você brincar, primeiro nível de teste ali, para você brincar de testar a configuração. Que nem, o que acontece? Você viu lá, por exemplo, o Cinder, que é o que entrega volume. Você viu que tem driver da NetApp, da MC, de vários fabricantes. Os próprios fabricantes que desenvolvem esse drive para ser compatível. Então, a própria NetApp desenvolveu dela, a Dell está desenvolvendo dela e assim por diante. E sai funcionalidade nova. Às vezes você quer testar uma funcionalidade nova daquele driver, aí, a primeiro nível de teste, você usaria um DevStack. O segundo nível, você já teria que ter um lab maiorzinho para depois ir para a produção. Mas ele não é feito para produção, não é recomendado. A ideia dele é bem esse facilitador, né? Por exemplo, se você for instalar isso no seu ambiente, nem que seja de homologação, onde você tenha 3, 4 máquinas que sejam até físicas, e subir cada módulo em uma delas, o compute node em uma máquina, o network em outra, o próprio web em outra. Isso leva tempo, né?
Isso é um instalador. Hoje a ideia está mudando com o Renato e o pessoal vai mostrar. Já existem instaladores, né, onde você define os módulos e etc. Mas isso demanda tempo. Então, na maioria das vezes, você não tem o tempo realmente hábil a fazer uma nova instalação para testar. E hoje não mais, mas até alguns meses atrás, era tudo muito beta, né? Você sentia que era tudo muito teste. Então, como o Renato falou, as empresas lançavam os drives, muitas vezes você não sabia se aquele drive realmente falava funcional, se fazia tudo aquilo, se existiam bugs durante aquele período. Então, tudo isso era teste. Então, você acabava fazendo 2 a 3 testes num período de uma semana, num prazo muito curto. Né? Por definição de storage lá na Dualtech, estava rodando 4 drivers de fabricante diferente para a gente saber qual que a gente comprava em função do driver tá bom, né? Não era nem só se o storage tinha que ser bom, lógico, mas teve um momento assim. Hoje já está bem mais tranquilo nesse sentido, mas é útil, é muito útil o DevStack ainda para a gente. É exatamente isso que a gente... Hoje, para o que eu estou fazendo, eu estou fazendo ele com o driver de LXE e o na verdade é outro driver, né? O libvirt. Sim. O Docker acho que foi uma das últimas, mais novas compatibilizações de... Não é hypervisor, é container, mas... Foi uma das mais novas compatibilizações do Nova, né? O projeto em si, o OpenStack está tendo bastante interesse, né, em fazer a compatibilização com Docker em função dessa evolução do LX. O pessoal do PAR já usava bastante e agora já está começando para vários usos. Digamos assim, ninguém quer ficar fora da integração com o OpenStack, né? Porque, vou comprar teu storage, vou comprar teu switch, né? Ele é compatível com o OpenStack? Ah, não é? Então eu não quero. Então ninguém quer ficar de fora, né? Na verdade, mas isso se dá também pela própria migração das empresas que estão desenvolvendo para cá, né? Então a massificação de marketing dessas empresas que migraram próprias plataformas que tinham propriedade de nuvem para apoiar o projeto do OpenStack fez com que esse modelo mudasse um pouco. Para, por exemplo, subir um servidor físico. Orquestrar servidor físico, que é o Ironic, né? É o Ironic. Mas eu vi isso, eu pensei que ele também faz isso. Mas eu queria saber se você já tem essa... eu diria assim, funcional, tá? O que acontece? Como o Renato comentou, hoje existe um projeto, né, que ele ainda está em incubação, né? Digamos, ele está incubado, né, mas ele está sendo testado. Se chama Ironic. O Ironic tem essa ideia, né, de entregar diretamente no hardware, né? Desculpa. Mas hoje está funcional mesmo, tem abaixo do Nova, tá, do projeto Nova. Então o projeto Nova tem alguns plugins, né? Então o ambiente de produção estável pode ser utilizado no Nova. Mas, de novo, abaixo do Nova ele tem mais complexidade, mais modelos de desenvolvimento, integração com tipos de hardware diferente, com placas diferentes, né, IPMI diferente, enfim, PXE. E aí o pessoal da fundação viu, não, a gente precisa de um projeto específico para isso, que é o Ironic, tá? Mas ele ainda não tá finalizado. Ele ainda não está tão maduro, mas assim, já um ano mais ou menos, que é um ponto importante nas reuniões da comunidade, essa parte do deploy bare metal, tanto para você provisionar máquinas físicas, quanto para você provisionar o próprio OpenStack, né? Tem um conceito que chama o Triple O lá, que eles falam que é o próprio OpenStack se instalar. Eu vou falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco disso na apresentação da Dualtech, porque é uma necessidade que nós temos, não para entregar servidor físico, mas como que a gente faz o deploy automático do OpenStack servidor físico, como acrescento mais node e esse tipo de coisa. Mas é algo que está no roadmap. Provavelmente, sei lá, o Juno, esse próximo release, é bem provável que o Ironic já entre como um módulo já... O Core, né? Eles definem um projeto incubado, um projeto Core, né?
Certo. É essa a ideia. Só às vezes acaba criando um modelo, faz de outra forma, né, essa orquestração, mas o Airone que vai cuidar especificamente disso. Eu vou deixar o pessoal falar aqui, porque senão... Essa apresentação que nós vamos fazer é um case usando Foreman, Puppet e OpenStack. Então, a nossa necessidade também é parecida com a sua, no sentido de, eu não quero mandar o cara para o data center ligar a máquina e instalar o sistema operacional. Então, o Foreman resolveu esse lado, a gente vai falar um pouquinho disso. E o Puppet, depois que o sistema operacional e a máquina subiu, aí você se diverte e instala o que você precisa. Né? Então... Vocês têm conhecimento do que o ele vem fazendo com o OpenStack, que é instalação de OpenStack arrastando o bundler e instalar tudo, instanciar as máquinas? Eu já vi a apresentação, mas eu nunca testei na prática. Né? Eu não sei também, não... Eu já ia falar isso. Mas o lance que o Juju ele trouxe esse conceito de orquestração de serviço orientado a relações. E onde esse serviço vai estar funcionado, não importa se é o OpenStack ou Amazon ou qualquer outra coisa. Né? Ele abstrai isso. Vai provisionar em algum lugar. Então, eles falam que... eles mostram, hoje já funciona. Eu só não consegui fazer ainda com esses 13 máquinas. Esse é um problema, lab às vezes é um problema. Exatamente, então o lance é que você arrasta, porque é tudo visual, né? Você pode arrastar um bundle que ele chama, que é uma folha inteira, e aí ele automaticamente vai lá, já cria as máquinas, daí ele vai consumindo do master, vai lá, vai pegando um nome, e aí ele vai configurando tudo para ti. Né? Então isso seria tipo um RDO, alguma coisa desse tipo, só que mais visual, mais amplo, né? Mas eu posso fazer o OpenStack rodar na Amazon, onde eu quiser, de uma maneira mais fácil. Aí eu queria conversar uma coisa com você. Tá. Claro. É legal, até eu ia sugerir para colocar na comunidade também, né? Então, daqui a pouco, se a gente não tiver, alguém de nós não tiver tanto conhecimento, integração com o Juju, mas na comunidade provavelmente alguém já foi um pouco mais a fundo, né? No nosso mundo a gente consegue fazer isso de alguma forma hoje já, né? Como eles mesmos vão mostrar, a gente precisa catalogar as máquinas. Então, em algum momento a máquina vai ter que dar um boot inicial para que eu tenha ela no catálogo para eu poder arrastar ela, fazer, não, eu quero que você seja mais um compute node, eu quero que você seja mais uma parte de network. Isso no nosso mundo já acontece não tão híbrido como a gente gostaria, mas, por exemplo, se eu ligar uma máquina na Amazon e ela chamar o meu Foreman e ela ficar catalogada ali, em qualquer momento eu posso utilizar ela e mandar ela ligar, instalar o sistema operacional e fazer tudo isso. Pessoal, eu vou me retirar então, deixar o pessoal aqui com a apresentação deles e a gente pode falar um pouco mais depois, tá? Obrigado. Eu vou ficar em foco securativo, cara. Bom, vamos lá. Continuando a apresentação, o pessoal ali, o William e o Gustavo, vão me dar uma força aqui na parte mais do demo, mas eu vou fazer uma parte conceitual, explicando melhor o porquê de utilizar essas tecnologias em conjunto, né? Mas a ideia é essa, é mostrar um pouco do que a gente já estava conversando agora, justamente agora, né? Como que uma empresa, um provedor de serviço que possui uma nuvem pública, possui nuvens privadas para os seus clientes, etc., como que ele faz esse deploy, né? Porque não dá para ficar baixando o repositório, instalando e etc. Então tem alguns caminhos, e um dos caminhos que é uma coisa até recente para nós, né? Nós começamos a utilizar isso esse ano, a aprofundar mais esse ano, é utilizar uma outra ferramenta open source, que é o Foreman, e utilizar uma outra que também é open source, né? De certa forma, o Puppet, em conjunto com o OpenStack. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? O chapeuzinho ali ficou meio torto no logo, né? A fundação que não veja isso, mas tudo bem. Bom, só para falar rápido, voando da Dualtech, mas já é uma empresa que já tem aí 26 anos, então, obviamente, começou antes da internet, trabalhava com hardware, fazia placa de extensão e etc. E migrou, foi pioneira em começar a desenvolver e-commerce, coisa para a internet, logo no comecinho ali, 96 e tal, já era
totalmente um provedor de serviço, mas sempre focado em empresa. Nunca fomos um provedor de serviço aberto, etc. Né? Ali em 2011, já no ESSEX, foi no Release ESSEX até, que foi o primeiro summit que nós fomos, e começamos a pesquisar mais sobre o OpenStack. Então, dali começou a nossa história com o OpenStack, e a última novidade, a gente está recebendo investimento e etc. A empresa está crescendo. Tá? Bom, ganhou alguns títulos das empresas que mais crescem, melhor empresa para trabalhar no Brasil, né, o Great Place to Work do ano passado. E nós fomos aí, junto com a comunidade, junto com o Serpro, junto com o pessoal que está aqui, um dos pioneiros também, e acredito que como empresa mesmo, que já fornecia solução comercial para o mercado, acho que foi a pioneira em evangelizar o OpenStack. Né? Se não for, mas eu acredito que sim, não teve outra que começou. Não, eu acho que sim, eu reforço. E, então, nós fizemos o primeiro evento, né? Então, teve um primeiro evento, foi o OpenStack Meeting, que aconteceu em São Paulo há 2 anos atrás. É um evento que a gente até pretende se organizar para dar sequência dele, foi bem legal. Numa época que ninguém não tinha nem ouvido falar de OpenStack. Fizemos treinamento, foi a primeira empresa a oferecer treinamento mesmo, em parceria com uma empresa espanhola, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, já tivemos aqui no FISLE, todos os eventos da comunidade se encontram aqui, nós marcamos ponto aqui. Fomos para o Consege no Pará, no evento, o pessoal do Serpro aí, o Davis, levou a gente. E eu tive a oportunidade de falar um pouco da comunidade brasileira lá no Summit de San Diego. 4 summits atrás. Então, fomos lá contar a história do que estava acontecendo aqui no Brasil. Tá? O blog, o Marcelo já falou, que agora virou nosso site, né? Esse era o blogzinho que agora virou o site da comunidade. Foi aí que começou. Isso é legal falar também que o Gartner, no ano passado, pela primeira vez, fez um programa de Cool Vendor. Isso existe no mundo inteiro, os Cool Vendors do Gartner. São empresas que se destacam com alguma solução e ganham essa certificação do Gartner. E foi a primeira vez que fizeram no Brasil, e a Dualtech entrou, e justamente a ponta de lança ali, digamos, foi a solução OpenStack. Então, nós conseguimos levar ali para o pessoal engravatado, que é um evento totalmente, né, Gartner, aquele perfil executivo. A gente conseguiu entrar lá e falar um pouquinho de OpenStack. E agora, explicando a equipe rapidinho. Então, essa equipe é a equipe de inovação da Dualtech, né? Eu sou gestor da área. E dentro da equipe de inovação, a gente tem gente de produto, a gente tem desenvolvedores, tanto que trabalham com automação de infra, quanto que trabalham com integração de sistemas. E esse time aqui, são os 4 que estão aqui, é o pessoal agora que a gente chama de DevOps, que é a área de DevOps mesmo. Então, todos eles têm noção de Puppet, automação, uns vieram mais como sysadmin, outros mais da área de desenvolvimento, como o Gustavo. Então, a gente soma isso daí para sair a brincadeira lá. Bom, eu vou explicar um pouco do porquê o Foreman, da onde que surgiu essa necessidade de buscar, para vocês entenderem lá a nossa necessidade. Né? Nós somos parceiros ainda da StackOps, que é uma empresa espanhola, foi uma das pioneiras a fazer uma distro de OpenStack. E eles fizeram já, desde o começo, a gente utilizava uma ferramenta que chamava Head Manager. Essa ferramenta eu conseguia criar nuvens OpenStack dentro do meu data center. Então, ela conseguia ligar a máquina na PXE, identificar subsistema operacional. Preciso de mais recursos na nuvem do cliente A, do cliente B. Ligava a máquina no rack, adicionava naquela nuvem e tal. Então, até o que aconteceu? Né? Nós queremos continuar realizando provisionamento bare metal, automação de provisionamento de nuvem. Né? Não estou falando do que está em cima da nuvem, das instâncias do cliente. Estou falando do nível de baixo. Preciso aumentar uma nuvem, preciso construir uma private para o cliente. Preciso que essa nuvem tenha uma zona em 2 data centers, por exemplo. Então, a gente quer continuar tendo provisionamento bare metal, eu não quero deslocar a equipe para data center, eu quero ter velocidade. E a gente ficou mal acostumado com essa ferramenta da StackOps. A StackOps ainda existe, etc., mas eles mudaram o modelo de negócio deles esse ano. Eles viraram mais como nós, eles estão criando mais nuvens e vendendo serviço, ao invés de vender o software deles e o programa de suporte. Foi importantíssimo para a gente, que é o que eu falei. Se você não tem uma equipe grande, bem grande, é complicado você pegar o OpenStack from scratch, como o Serpro fez, né? E fazer na raça. Então, a StackOps foi fundamental para a gente, porque eles já tinham facilitado as coisas e para dar um último nível de suporte ainda. Principalmente numa época que o projeto ainda tinha algumas deficiências e tal, e tinha muita correção que,
por exemplo, antes de aprovação da comunidade, do commit para corrigir o bug, eu já contava com eles, às vezes, para corrigir alguma coisa e mandar para mim, esse tipo de coisa. Tá? Então, nós, lógico, estamos ali procurando uma ferramenta para continuar com o que a gente já tinha, e a gente, obviamente, quer uma solução com um bom custo-benefício, se for open, com custo zero, melhor ainda. Não pode também ser um negócio beta, então a gente foi em busca de algo que já tinha uma credibilidade do mercado, já tinha caso de uso em produção. Outra coisa, a gente também não queria, na Dualtech já tem automação de outras coisas, a gente tem coisa Microsoft, a gente tem VMware, a gente tem outras coisas lá dentro. E, o ideal seria não reinventar a roda. Se já tem automação, será que a gente consegue padronizar isso daí? Pelo menos que não seja 100% idêntico, mas que tenha a mesma cara, os níveis de automação dentro da empresa? Então, obviamente, quem já está usando DevOps, quem já usa Puppet, quem já usa Chef, etc., depois que você começa a controlar versionamento, configuração de ambiente, etc., é um caminho, eu acho que é o único caminho hoje, né, quando você tem volume e automação. Então, precisava de uma solução que também fizesse isso. E o gancho com o que eu falei de padronizar o que a gente já utiliza, o Puppet vinha bem a calhar, né? Porque a gente já utiliza no nosso ecossistema para outras coisas e seria ótimo poder utilizar ele com o OpenStack também. Então, aí, acho que isso vai servir para materializar até o que a gente falou das distros, né? Então, beleza, né? Eu falei ali até do TripleO, do Ironic, que são os projetos que mexem com Bare Metal do OpenStack, mas eles ainda não estão prontos. Então, enquanto a gente espera a comunidade acabar isso daí, a gente foi em busca de outras alternativas, e aí a maioria delas, que fornece algum tipo de ferramenta dessa para um controle, para automação, e Bare Metal, etc., são ferramentas de alguma empresa. Então, são distros OpenStack de alguma empresa. Então, a Hackspace, por exemplo, ela tem a distro dela, que inclusive é aberta, se você não precisar do suporte deles, e eles têm uma série de cookbooks, chef, etc., para fazer a instalação, com documentação legal, só que não resolvia a minha questão Bare Metal. Eu tinha o cookbook, mas eu teria que alguém instalar o sistema operacional e subir a máquina. A Mirantis, ela tem o Fuel, que foi uma ferramenta testada, achamos excelente, ela faz o provisionamento Bare Metal, etc., mas aí a gente tem um programa de licenciamento, ela tem a versão Open, mas é aquela coisa, né? É o Open que tem a versão paga. Então, sempre tem uma coisinha que você vai precisar. Então, você fica naquela... Será que dá para usar? Mas aí, se eu precisar disso, aí não vai ter. Então, também não, a gente descartou mais por essa parte. A Piston, ela tem uma solução chamada Turnkey que mas tem um custo de licenciamento. E a Piston, ela se posiciona muito como uma empresa mais, digamos assim, mais para você criar sua private, mais para o enterprise. Ela não se posiciona muito como uma empresa para nuvens para provedores, que é o nosso caso. Tipo, para a empresa tal que quer fazer uma nuvem pública e vender instância. Não. Ela é mais para aquela empresa grande que quer orquestrar o data center dela interno e tal. E a Red Hat, acho que agora no momento que a Red Hat está com o projeto OpenStack, é difícil não falar dela. Ela tem duas versões do OpenStack, o RDO, que é Open, e a outra versão que é a comercial, da Red Hat. E ambas as versões, eles colocaram duas formas de instalar. Uma é o PackStack, que não faz o Bare Metal, etc. É uma série de scripts de automação da instalação do OpenStack. E a outra forma, que é o que eles recomendam, porque eu conversei com o pessoal de lá, é utilizando uma ferramenta chamada Foreman, que é um outro projeto open source. Né? Então, daí começamos a ouvir falar de Foreman. No meio dessa pesquisa, começamos a ouvir falar de Foreman. E outras alternativas open, né, 100% open, que é o Puppet, ele tem os manifestos, você pode entrar no seu Puppet Forge, baixar os manifestos para fazer a instalação do OpenStack, vai resolver em parte, o Chef é a mesma coisa, e o RDO, que é a versão open da própria Red Hat. Mas aí ficamos com esse barulhinho na cabeça, né, esse Foreman, né, que é esse cara? Né? E fomos atrás dele. Então, o Foreman ele é um projeto open source. Ele tem a missão de gerenciar todo o ciclo de vida de um servidor, né, desde o Bare Metal até a aplicação que vai ser instalada em cima, até o monitoramento. Ele já tem mais de 4 anos de idade. A comunidade é bem ativa. Se você começar a se envolver com a comunidade do Foreman, você vê que ela está em atividade. Todo mundo sabe que open source isso é super importante. Né? Às vezes tem uma ideia maravilhosa, mas infelizmente não vai. E
credibilidade, fomos atrás de credibilidade e encontramos diversos cases, inclusive na lista de discussões, várias empresas grandes estão usando para N casos de uso e tal. Isso passou uma credibilidade. É legal falar de recurso, porque ele consegue, a parte do Bare Metal, ele consegue identificar teus hosts, provisionar, atualizar a tua infraestrutura. Ele trabalha com em conjunto com Puppet e Chef. Então, o que você precisar da camada de cima ali, você pode usar um ou outro. Embora 98% dos casos que eu estou vendo é com Puppet. Eu não sei o quão pronto está para Chef, mas eu sei que funciona. Ele consegue agrupar os hosts, então você tem 15, 20 mil servidores. Você consegue agrupar esses servidores, definir um que a gente chama de host group, que é dentro do host group tem uma série de definições, de manifestos, puppets, etc. E você consegue fazer o deploy de 1000 e o controle de 1000 ao mesmo tempo. Você consegue fazer em lote. Tá? Toda a parte de relatório, para controlar o ambiente, quem já usa Puppet já está acostumado com isso, de saber o estado do Node e ter todos os reports lá na mão. Tem um RESTful API, isso é ouro. Né? Da manhã, se você quiser, sei lá, qualquer automação que você precisar, você consegue interagir com ele, além do que ele já faz. E ele consegue, além do Bare Metal, além do Puppet, ele consegue também interagir com nuvens públicas e privadas, inclusive com o OpenStack. Então, eu acho que já deu para, assim, o próximo slide vai matar, mas já deu para dar uma sacada. Né? Se a gente está falando de Bare Metal para ligar um servidor no data center e subir o sistema operacional. A gente está falando de Puppet para instalar os módulos do OpenStack e configurar. E aí, depois que a nuvem subiu, você ainda está falando que ele ainda interage com a API do OpenStack, por exemplo, e consegue criar instâncias, e aí o Puppet vai na instância e começa toda a brincadeira de novo. Então, ele foi uma ferramenta que conseguiu atender em todos os pontos. E é exatamente isso, esse desenho aí, tentei mostrar, né? Você vê ali em cima, né? Começa a brincadeira ali, vamos falar de um provisionamento Bare Metal via PXE e N formas que ele tem lá. Depois o Puppet entraria na brincadeira para instalar todos os módulos do OpenStack. A tua nuvem subiu, ou sei lá, você quer adicionar mais um node, ou você subiu uma nuvem nova, a nuvem existe, você consegue interagir com nova API, que é o API do módulo do Compute, que o Marcelo falou, consegue interagir com nova API, subir uma nova instância dentro daquela nuvem, e aí o Puppet vai lá e começa a brincadeira de novo. Então eu posso ter hosts físicos, hosts virtuais, eu posso ter host na Amazon, eu posso ter host no OpenStack, eu posso ter host VMware, eu posso ter host Zen, e por aí vai. Então com isso, aí teve a inversão. A gente usava Puppet na Dualtech, a gente entendeu o Foreman pelo caminho do OpenStack, aí hoje a gente está fazendo projeto para Dualtech com Puppet e pondo Foreman para tudo. Então, acabou casando, e a ideia é essa mesmo, a gente vai padronizar, a gente pretende padronizar ao máximo a automação, independente da plataforma. Só interromper o Renato um pouquinho. Vocês viram que foi um casamento perfeito, né? Nós tínhamos a necessidade de provisionar o OpenStack e com isso veio a necessidade de criar módulos específicos para instalação, ou seja, eu tenho todos os pacotes no repositório, eu simplesmente posso instalar eles via qual seja a distribuição, mas eu preciso configurar isso, eu preciso colocar um endereçamento exato da máquina, MAC address, N configurações que isso teria que acabar sendo feito manualmente. Essas configurações passaram a ser automáticas, ou seja, acabamos desenvolvendo módulos dentro do Puppet, para que, além da instalação, ele fizesse a configuração. A partir desse momento, o Foreman veio com a sacada dos host groups, então, como eu falei lá atrás, o Nova, ele contém alguns instaladores, ele contém alguns pacotes. Então, por que não associar isso a host groups? Então, eu posso transformar o meu módulo de rede e agregar todos esses manifestos que eu tenho. Ou seja, eu tenho instalador para configuração e instalação, para denominação de interfaces, etc. Ele simplesmente agregou tudo isso e falou, não, isso aqui agora é um módulo do OpenStack criado. Precisa instalar isso, aquilo outro, configurar, etc. O host group organiza bem, né? Por exemplo, ele vai mostrar aqui, mas no nosso caso da nuvem, a gente tem um host group chamado controller. Então, se eu precisar subir uma nova nuvem, eu uso o host group controller para criar uma nova controladora de nuvem. Aí eu tenho um host group chamado compute node. Então, se eu precisar adicionar mais um node ali com hypervisor instalado, etc., eu tenho um outro host group chamado compute. Lá dentro vai instalar o KVM, vai instalar tudo o que precisa e vai fazer a configuração.
Foreman pelo Puppet, tu falaste? O que eu quero dizer é o Foreman utilizar, no caso, ele está usando o Puppet. Sim. Você poderia usar antes. Eu só queria saber se vocês cogitaram. Não. Porque a gente já tinha um skill de Puppet na casa. Então, quando a gente viu que o casamento era perfeito, eu não investiguei chefe, eu não investiguei os outros. Eu sei que tem essa compatibilidade realmente. Tem. O Ansible, especificamente, eu não tenho certeza, precisa verificar. Mas tem outras ferramentas de automação. Precisa pesquisar. Exatamente. Essa foi a nossa ideia. Isso que casou como uma luva pra gente. Né? Então, e a grosso modo e basicamente, o Foreman é uma interface de algum desses gerenciadores, seja Puppet ou Chef, né? Você acaba vendo isso visualmente, as mesmas configurações ali, eu posso fazer em arquivos de configuração, eu posso entrar neles e definir. A única diferença é que o Foreman vai colocando isso automaticamente, né? A gente tem um index, que é o initpp, que é o cara onde detém todas as determinações do que acontece. Quando o Foreman entra em ação, ele simplesmente sobrepõe esse arquivo. E ele denomina aquilo conforme você foi configurando na ferramenta mesmo, como eles vão mostrar ali. Ele tem algo como se fosse o Riera do Puppet, que parametriza a classe, etc. Eu não lembro o nome agora exatamente dele. Foreman. Bom, mas ele faz mais ou menos aquilo. Ele consegue pegar alguma coisa no código que requer parâmetros e abrir aquilo na interface para você parametrizar também. Só para abrir um comentário em relação ao Puppet e o Chef, a maior parte da documentação do próprio OpenStack, de cases, né, de instalação, é em cima do Puppet, tá? Muito fortemente Puppet. E alguma coisa também em Chef. Então, são os dois caras assim, que o pessoal mais costuma usar. Então, é bem fácil de encontrar os cookbooks, os manifestos prontos já para Chef ou para Puppet. Tem bastante coisa. Bom, acho que deu para ilustrar bem o casamento, né? Eu vou chamar o William. Na verdade, lógico, não vou fazer um deploy, uma instalação aqui, que eu vou rodar uma VMzinha com Foreman. Mas para vocês entenderem o passo a passo, o raciocínio disso daí, como que ele funciona dentro do Foreman. Acho que a coisa fica mais clara na prática, né? Bom, galera, eu vou dar continuidade aqui, tá? Meu nome é William, para quem não estava aqui ainda no começo, e eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês do Foreman. Nós tínhamos uma necessidade, como já foi dito, de manter todas as máquinas com a mesma configuração, né? Por exemplo, preciso que todas as máquinas tenham a porta X no firewall liberada, né? E precisávamos de algo que fizesse tudo isso para nós, né? E inicialmente, com essa necessidade aí, as máquinas aqui elas iriam começar a chegar para nós e precisávamos que isso fosse sempre automatizado para a gente ganhar tempo, né? E aproveitando essa ferramenta aqui, nós tínhamos, como eu posso dizer, a capacidade de provisionar bare metal, né? E eu vou mostrar aqui para a gente a parte técnica de como isso era feito, né? Então, essa é a tela inicial do Foreman. Quando a gente fizer o login nele, essa é a tela que vai ser apresentada para nós. Na primeira vez, não vai ter aquele gráfico ali ainda, né? Que, no caso, você não vai ter nenhuma máquina cadastrada. Depois que vocês tiverem, eles vão começar ali a dar esses gráficos, por exemplo, eu tenho tantas máquinas com defeito, ou tantas máquinas que já estão sincronizadas com as configurações que foram definidas, e etc. Isso é legal, falar um pouco da parte de report, tanto essa parte se o host está saudável, etc., mas ele tem uma parte também de tendências. Então, no ambiente é mais Windows ou mais Linux, quanto de memória minhas máquinas têm, e etc. Então, você consegue tirar alguns gráficos que, às vezes, não servem só para a área técnica, né? Você passa até para a tua área de marketing e fala, cara, está vendendo 500 vezes mais Linux do que o Ubuntu, do que CentOS, vão promover mais ou menos. Tá? Bom, então a primeira parte aqui, o que nós tínhamos que fazer era configurarmos os sistemas operacionais que seriam instalados nas máquinas que chegariam para nós, né? Então nós íamos ali na parte de hosts de sistemas operacionais
E ali, nesse caso aqui, ele já tem uma listinha, mas você pode configurar novos sistemas. Por exemplo, ali eu não tenho na lista o Red Hat, mas se eu precisar configurar ele, a gente vem aqui e adiciona o sistema operacional, e lá na frente, depois eu vou mostrar para vocês como que isso vai ser utilizado para fazer o deploy bare metal. Quando você pedir para adicionar um novo host, aqui você vai ter algumas informações importantes que seria ideal sempre configurar corretamente, porque lá na frente, essas variáveis, ou valores que nós colocarmos aqui, vão ser utilizados. Então, um nome sugestivo ali do nosso sistema operacional. Não foi, relaxa. Foi ali na frente, pode continuar. Aí, no caso, nós temos ali a versão maior e menor. E, no caso ali, vamos supor, se estivéssemos instalando o Red Hat 5.0, colocaremos ali 5 e depois 0. Uma breve descrição, no caso ali ele está sugerindo Red Hat 6.5. E poderíamos definir também de que família ele é. Então, se ele é o quê? Ele é um Red Hat, um CentOS, então eu colocaria da família Red Hat. Se eu instalar aqui o Ubuntu, seria da família do Debian. E ali era só você escolher a família, para lá na frente a gente utilizar para outra coisa, que depois a gente vai chegar lá. Bom, depois de você configurar ali o básico do sistema operacional, você vai ter que configurar um template. E para que serve o template? O template ele vai ser utilizado para ele dar o boot inicial na máquina, e depois que ele fizer o boot inicial da máquina, ele vai começar a instalar o sistema operacional, e depois disso instalar os pacotes básicos do Puppet, porque aí depois disso ele vai fazer a interação, se cadastrar lá no Foreman para continuar o processo de deploy do que você tiver configurado lá. Isso tem vários templates que já vêm com ele, tá? O mais utilizado no nosso caso é justamente o que o William falou. Tem um bash no final que quando ele subiu a máquina ele vai instalar o Puppet Agent para o Puppet se assinar no próprio Foreman e a gente continuar o provisionamento. Tá? Como é que ele reconhece essa nova máquina que tem sem precisar entrar para sempre ligar? Dá para você fazer auto-discovery é um DHCP, né? No caso do Foreman, você tem como pré-definir, ou seja, você sabe que o endereço MAC daquela máquina é X, que o IP associado nela vai ser Y, etc. Você consegue cadastrar essa máquina sem que aquela máquina tenha sido ligada, etc. Hoje a gente deixa pré-cadastrado. Quando ele coloca no rack, ele já me passa o endereçamento da PXE, etc. Ela vai ficar pré-cadastrado. Mas eu sei que dá para automatizar isso. Aí dá para você fazer auto-discovery de PXE e um monte de outras coisas, como a gente usava com o StackOps. Ele mesmo identificava que a máquina estava na rede e ligava. Isso é até uma evolução que não deu tempo ainda da gente brincar, mas eu sei que eu já li tutorial que dá. Bom, depois que você configurar o template, você tem que configurar como que será particionado o disco da sua máquina. Né? Como é que você quer? Eu quero a partição de boot com 500 MB, ou não quero. Depende aqui da sua necessidade. E aqui ele já traz diversas configurações sugeridas. Você quer usar LVM, você não quer, se você for usar os Solaris, e etc. Aqui é um exemplo, utilizando aqui uma para Red Hat, e ali ele tem o básico para você, que você pode primeiro, só vai zerar MBR, limpar as partições e fazer um particionamento automático, mas ali eu poderia definir, não quero automático, eu quero a partição raiz XT3, etc., depende da sua necessidade. Ali embaixo você colocar ali a família, é importante porque depois lá na frente, quando a gente voltar para a configuração do sistema operacional, e quando for adicionar um host, quando ele for provisionar para você que tipo de particionamento você vai querer utilizar, ele só vai te listar o que você tiver definido ali na família. Ele amarra tudo no final. Depois disso, nós vamos configurar aqui da onde ele vai baixar os pacotes para fazer a instalação do seu sistema operacional. Aquelas variáveis que eu tinha falado lá no começo que seria interessante sempre colocar corretamente, elas são substituídas ali. Então, por exemplo, no CentOS Mirror, que você tem ali o major e o minor ali, e o arc no final, vão ser substituídos pelo que você colocou lá atrás. Então, poderia ser 6.5 e no arc ali x8664 ou somente x86. No caso, se fosse o Debian ou o Ubuntu, ele não iria utilizar somente os números, ele ia usar também o release, por exemplo, o squeeze, o enzy e etc.
Bom, depois de ter configurado todos os requisitos, vamos dizer assim, que vai ser necessário para a instalação, nós temos que voltar na parte do sistema operacional e começar a fazer aquelas amarras. Depois, lá na parte que eu vou mostrar aqui, realmente aqui o funcionando, vou poder expandir as outras abas ali, que não deu para colocar tudo. Mas aqui, ó, ali tem os mirrors que nós tínhamos configurados lá atrás, e nesse sistema operacional a gente vai começar a amarrar os dois. Então, eu vou escolher o mirror que eu vou utilizar nesse sistema, e quando fizer a instalação, ele vai começar a baixar desses mirrors que foi definido. Depois de ter configurado todo o processo ali de como será o nosso sistema operacional, a gente precisa configurar uma subnet, que é de onde os nossos clientes vão... os endereços que os clientes irão receber, que nós vamos instalar e etc. Então, aqui nessa parte de subnet, eu vou colocar aqui, vou dar um nome para ela, vou colocar o endereço de rede, a sua máscara, e algumas outras informações, como gateway, DNS, etc. Isso é importante porque algumas atualizações vão ser baixadas durante o processo de instalação. E se você não tiver essas informações, provavelmente a instalação ficará travada. Nós tivemos esse problema com o CentOS. Quando estávamos tentando provisionar Bare Metal, no meio da instalação ele tentava se conectar num repositório e, como estava sem acesso à internet, ele não conseguia seguir adiante e simplesmente parava a instalação. Bom, aqui é a parte do host group que o Armani e o Danilo haviam falado, que nós agrupamos, o que você vai fazer o deploy daquelas máquinas, né? Por exemplo, eu quero que essa máquina tenha esses softwares instalados. Então, aqui a gente começa a configurar o que vai agrupar tudo que vai ser utilizado. Então, ali, por exemplo, a gente já tem o controller e tem o compute node. E se você olhar, você tem na frente ali Neutron ou Nova. No caso ali do Neutron, é a nova versão do, digamos assim, do gerenciador de rede. E o Nova é a versão anterior, um pouco antes do Neutron. Deixa eu só interromper, William. Essa é a grande sacada do host group. Vocês viram, por exemplo, 80% dos módulos que tem na instalação do Nova com o Nova Network e com o Neutron são as mesmas. O que ele fez foi simplesmente substituir alguns pacotes, por exemplo, dentro daquele manifest. Então ele falou, nesse módulo aqui vai ter esses caras menos esses, e esse aqui vai ter esses, né? Você consegue ter uma mobilidade muito fácil depois que aquilo já está tudo programado, basicamente. Então todos esses módulos já existem, ele simplesmente só agrupou e escolheu o que ele quer ou não dentro de cada um deles, né? É agrupamento de manifest puppets ou de cookbooks chef, etc. Você faz um agrupamento, pode ser parametrizado ou não, então você consegue, é só a organização disso. Acho que outras, o chefe nativo tem também, com outro nome, mas eles têm. Bom, e depois que já tivermos todas as informações, é aqui que nós vamos fazer a configuração do host que vai ser provisionado. Então ali eu vou colocar um nome para ele, para eu poder identificá-lo. No host group, ali na aba, quando você clicar, você vai ter todos os host groups listados que você já configurou lá atrás. O tipo de deploy que você vai fazer, no caso, como essa aqui é uma instalação zerada, nós vamos fazer do tipo Bare Metal. E ali embaixo ali vai ser o certificado do Puppet que ele vai utilizar. Bom, aqui na outra aba aqui, que é muito importante, tudo aquilo que nós configuramos lá atrás, do sistema operacional, da arquitetura dele, o esquema de particionamento, você vai definir aqui, ó, você vai falar, eu quero a arquitetura x86-64, eu vou usar tal sistema operacional, eu quero que essa máquina seja já instalada no próximo boot dela, da onde que ele vai baixar, qual repositório, e etc. Os passos anteriores são todos reaproveitáveis, né? Então você já deixaria a subnet criada para usar para 10, 500 máquinas, sistema operacional, tudo aquilo fica reaproveitável depois. Aí na hora de você criar o host, você diz o que você quer e manda ele provisionar. Bom, e depois que você tiver criado o host, ele vai aparecer nessa listinha aqui, ó. No caso aqui, como ainda era a primeira versão que nós estávamos testando, nós tínhamos ali o foreman, que é quem estava gerenciando tudo, um controller e 2 computes. Ali na frente ele mostra para você qual foi o host group que você aplicou nessa máquina, e aí fica muito fácil de você poder depois visualizar isso.
Ali nos reportes ali, é o que eu já havia falado, ele vai reportando para você qual o estado dessa máquina, né? Tipo, o que aconteceu com ela, sabe? Quando foi a última vez que ela se atualizou? Aí você pode ter uma noção, se faz muitas horas que ela não se atualiza, então pode ter algum problema e tal. Então aqui é para você ter um controle geral de como está o seu ambiente. Opa. Passei uma a mais. Vou mostrar aqui para vocês agora o Foreman. Ó, aqui o Foreman. Isso aí tá numa VMzinha dentro da minha máquina, tá? Não tem... Eu ia falar, a velocidade foi bem rápida. Internet. E tá out of sync, provavelmente a data do servidor tá errada porque a VM estava congelada. Então, primeiro aqui, ó, os hosts, nós só temos um aqui que é a própria máquina, que é o Armani 6. Quando você sobe o Foreman, a instalação tradicional, normalmente se você vai usar com Puppet, ele já sobe o Foreman, o Passenger, o Puppet Master, ele sobe tudo dentro da mesma máquina. E quando o Foreman fica pronto, a própria máquina já é um host dela mesma. Ela já aparece disponível. E ela aceita host groups também. Por exemplo, a gente usa isso como regras de firewall, alguns módulos padrões existem nela também, né? Política básica de segurança, definição de SSH, no-root, chaves e usuários, etc. Toda uma política default que existem para todas as máquinas existe para ela também, né? Não, nada, não. Não, ali tranquilo. Bom, aqui ó, a parte do sistema operacional que eu havia falado para vocês, ó, se vocês precisarem, forem configurar um novo sistema operacional, ó, coloco o nome para ele, por exemplo, vamos colocar aqui o Cent OS. Ali a gente já tem a versão 6.5, então, ó, vou colocar o 6.4 e uma breve descrição para ele, ó. Qual a família que ele vai ser? Ó. Aqui ele já traz algumas sugestões para nós. Você pode ver aqui que ele tem vários sistemas operacionais aqui. Só tem 5 minutos. Tá melhor ser por host group. Tá. Vou pular então aqui para o host group, que o nosso tempo está acabando, tá? Aqui foram os host groups, o que as máquinas vão ter lá que nós vamos provisionar, digamos assim, quando ela subir. Então, por exemplo, vou instalar um compute node, né? Então, aqui nas classes, eu vou definir o que vai ter dentro desse compute node. E aqui são os manifestos do Puppet, né? Então, eu vou escolher o que eu preciso que o compute node tenha. No caso aqui, nós já adicionamos, né? Que seria o OpenStack Compute, mas, no caso, primeiramente, ele viria zerado. Depois que nós adicionarmos aqui, vamos supor a classe, ele vai precisar dessa, vai precisar de, vamos colocar aqui mais uma outra, DB+SQL. E nós enviarmos, ó. Ele vai falar que está beleza. Quando a gente for adicionar um novo host, que nós selecionarmos ele, por exemplo, Compute, e ele já praticamente completou tudo para nós, no Puppet Class ele já traz configurado para você, que era o que você já havia feito lá atrás. Se você parametrizar a classe, usar a parte de parametrização, vai abrir os parâmetros também ali. Acho que a gente deve desenvolver a tempo. E você pode utilizar as classes também por host só. Do host. Então, quem trabalha com Puppet sabe que isso às vezes é necessário. Às vezes você tem uma exceção na regra, então você pode ir naquele host específico e falar se você quer aquilo ou não, né? Trocar o endereço dela, a senha, qualquer outra coisa. Bom, depois de, vamos supor, já configuramos tudo aqui que vai ser necessário. Ops, nome. Só colocar algumas informações básicas aqui. Acho que não vai precisar não, velho. Senão eu não consigo salvar. A gente já está acabando, acho mais fácil a gente então vou pular essa parte então que o nosso tempo já está acabando. Mas depois, supondo que nós tivéssemos configurado tudo, ele apareceria aqui mais um host e a partir daqui ele já iniciaria todo o processo de instalação e aqui deveria ter só um pouquinho de paciência para esperar ele dar o reporte que está tudo ok. Esse aí não tem facts no caso ali não, né? Dentro dele, né? Vamos ver se tem. Aqui uma coisa importante aqui, o facts é que ele traz para você diversas informações do sistema operacional que está ali instalado.
Então você consegue, por exemplo, pegar os IPs das placas de rede que estão instaladas, o PF, onde que ele busca os binários e várias informações do sistema operacional em si. Essas variáveis ajudam bastante na parte da programação, né? Você fala para o FACS que você quer o retorno de alguma variável específica e você consegue pegar o IP dela, por exemplo, o MAC address. Você não precisa, hoje, para quem mexe com algumas outras linguagens, às vezes tem que rodar na mão e pegar aquele campo específico e etc. É isso. É isso? Aí põe só o próximo slide. Quem tiver interesse. Dúvidas sobre alguma funcionalidade disso, etc. É isso. Vocês sabem que DevOps ainda é um cara raro, né? Mas a gente tem interesse em quem, não só em sêniors, etc. Quem tem vontade de aprender Puppet, OpenStack, etc. Tem vaga lá, falem comigo. E é isso, gente. Obrigado. Pessoal, só antes de fechar, tá? Eu queria convidar todos para a gente fazer uma foto aqui. A gente vai fazer um relatório e mandar isso para a Fundação OpenStack, para a gente poder publicar, tá? Então, só convidaria rapidamente aqui a gente vir na frente aqui a todos para ter uma foto. Outra coisa, quanto às camisetas, não vai vir hoje, tá? Então, a gente teve problemas aí de trazer para cá durante o dia de hoje. Como eu falei, sábado, tá? Não é por causa que é minha palestra, é promoção, tá? Mas é porque eu vou estar aqui. Então, sábado eu vou estar com elas aqui, provavelmente, tá? Então, convido a todos que vão na minha palestra, né? Às 4 horas para retirar a camiseta. Não precisa nem assistir, é só o pessoal que estava aí chegar no fim lá e falar comigo daí. Legal falar o endereço do fórum, né? Ah, desculpa, é verdade. Eu até tinha um outro slide ali, mas eu acho que não vai dar tempo para a gente mostrar ele. O nosso grupo, enfim, ele tem um endereço, tá? Onde a gente bate o papo, então todos são convidados a se cadastrarem nesse grupo, tá? Que se você colocar no Google OpenStack BR, tá? Vai aparecer uma lista do grupo OpenStack aqui do Brasil, vocês podem entrar lá e começar a discutir, tá? Mais alguma coisa? Então tá, obrigado a todos, tá? Por favor, então convido todos aqui na frente, tá? Acho que é embaixo.